Deus está nesse lugar. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Tem um pessoal aí esses dias num show de música famoso, cheio de gente famosa. Eu tenho certeza que, como eu, vocês poderiam dizer assim: eu não troco aquele lugar, nem que me paguem eu vou lá, para deixar de vir aqui, porque aqui eu encontro Deus. Aqui tem Deus, aqui Deus fala, aqui Deus ministra. Deus está nesse lugar. Que maravilhoso, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 16, a partir do versículo 6. Eu queria, queridos, enquanto nós vamos lendo, que você vá imaginando essas cenas, essa história que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler uma porção boa da palavra do Senhor. A partir do versículo 6. Nós vamos até o versículo 34. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa.
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra tão preciosa, tão amada, e que nos traz a instrução que precisamos, que nos ensina sobre o Senhor, sobre os teus caminhos, que nos ensina, Senhor, como nós podemos viver a vida com o Senhor. Então eu oro para que nesta manhã, Senhor, os nossos corações também sejam abertos para ouvir a tua palavra. Ministra a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, esta palavra foi mencionada na semana passada pelo pastor aqui. O pastor Zé Roberto estava ministrando e ele mencionou esse texto. E ele disse assim: a transformação chega numa casa. Uma casa recebe um toque de Deus e ela é transformada por inteiro. E tão transformada que as pessoas ficam acordadas de madrugada, e de madrugada entregam suas vidas para Deus e são batizadas de madrugada. Eu nunca vi isso. Mas acontece uma transformação de uma casa completamente mudada, inteira. Deus faz um milagre. E o pastor, falando na semana passada, ele dizia assim: por que isso não acontece conosco hoje, dessa maneira? Por que nós não vemos essas transformações assim? Por que nós não vemos esse poder no nosso meio? E o pastor disse: é porque talvez o evangelho que nós pregamos não tenha esse mesmo poder, não seja acompanhado desse poder, dessa convicção do Espírito, desse mover do Espírito, essa presença do Espírito. E eu fiquei pensando naquilo que ele me tomou. Fui para casa, cheguei em casa, tínhamos que preparar uma ministração para o grupo de comunhão à tarde. E eu fui ali, eu falei assim: ai Senhor, eu vou parar aqui. E meditamos nisso no grupo de comunhão, ali. Foi bom porque aquilo me ajudou, trouxe para cá aquilo que meditamos. Mas o Senhor ministrando, e eu pensando: por que é que isso não acontece conosco dessa maneira? Por que tem uma distância tão grande entre nós e o apóstolo Paulo e Silas? Por que é tão diferente? Por que é tão diferente? Por que nos movemos com tanto menos poder do que eles? E queridos, eu queria que nós pensássemos no porquê. Creio que esse texto, ele nos traz informação, ele nos traz direção para que nós diminuamos essa diferença. Quantos de vocês têm desejo de ver isso acontecendo através da sua vida? Famílias transformadas. Amém? Talvez você quer isso na sua família. Talvez você quer isso na família dos seus vizinhos. Estão vindo aí as casas de paz e você está desejoso: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor para que uma família seja transformada. Então nós vamos aprender com este exemplo desses homens. E eu creio que Deus é o mesmo Espírito que estava neles, está em nós. E Ele quer fazer essa mesma obra nas nossas vidas. Amém, queridos? Mas antes de seguir para a parte prática, eu queria só colocar aqui, porque eu fui lá meditar nisso. E Paulo e Silas, eles vinham numa sequência. Esse foi o milagre do final desse dia. E vejam, queridos, esse milagre, ele mostra um homem que vivia por causa do trabalho. A vida daquele homem era o trabalho dele. E aquela era a missão dele. E a identidade, tudo o que ele era estava ligado naquilo. E fazer aquilo bem feito. Era um homem que vivia para aquilo. E creio que ele era todo desequilibrado nas prioridades. Porque vejam, queridos, quando ele recebe uma recomendação, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Olha, cuidado com esses homens aí.
E ele põe os homens no fundo da prisão, prende os pés deles. E quando dá errado, quando os homens estão livres, ele falou assim: pronto, estou frito, eu mesmo vou me matar. Percebe? Um homem assim, totalmente fora de prioridade. Ele nem pensou numa família que ele tinha. Eu vou me matar aqui, mas e a minha família? Percebe? Tudo trocado. Mas a salvação chega naquela casa, chega naquele homem. E ele e a família dele são transformados, queridos. Que milagre bonito, porque tudo muda naquela casa, tudo muda, né? As prioridades mudam, a família é restaurada, né? Ele e a casa dele são salvos. Que bonito, são batizados ali naquela mesma noite. Mas não foi só esse homem. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles estão ali depois de um dia de sofrimento, feridas visíveis, e eles cantam hinos e oram. Eles oram e cantam hinos, eles estão orando e cantando. E aqueles outros presos ouviam aquilo, ouviam aqueles homens, depois de um dia muito difícil, bendizendo a Deus. E por um instante eles tiveram a chance de fugir. Pensa num preso brasileiro. Um preso brasileiro que, de repente, as portas da prisão se abrem, assim, pá, sem amarra nenhuma, de noite. O que vocês acham que os presos fazem nessas situações? E o carcereiro tinha certeza de que isso ia acontecer, tanto que ele fala assim: eu vou me matar. Paulo tem que gritar, e ele diz assim: calma, calma, nós estamos todos aqui. E de repente, queridos, assassinos, ladrões, adúlteros, todos eles ficaram. Todos eles foram tocados pelo poder de Deus, pelo exemplo daqueles homens. O poder de Deus, a graça de Deus tem um alcance capaz de chegar em pessoas improváveis, em gente ruim como nós. O poder de Deus é capaz. E aqueles homens ficam, eles foram tocados. Eu creio que muitos desses se tornam discípulos, amados, porque quem é que numa situação dessa fala assim: não, eu vou cumprir a minha pena, eu quero ficar perto desses homens mais um pouco, eu vou ficar aqui. E eles ficam tocados por Deus, pelo exemplo daqueles homens de Deus, pela vida de Deus que estava operando ali. Mas voltando um pouco mais para trás, no início daquele dia, o que deu início àquela confusão toda foi que Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. E quando eles estavam indo, encontram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, os outros discípulos, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Eu aprendi algo sobre essa situação e eu guardo isso. Porque essa mulher, ela predizia o futuro. E ela dava muito dinheiro para os senhores que a controlavam. Ela era escrava e ela predizia o futuro e dava muito dinheiro para quem era senhor dela. E eu fico pensando, por quê? Provavelmente ela era boa, era uma adivinha muito bem sucedida, capaz de se mover no âmbito do sobrenatural ali, e tudo que as pessoas vão falar: essa mulher acerta, vamos nessa adivinha, porque ela acerta as coisas. Por que vocês acham que dava dinheiro? Porque ela acertava as coisas. Queridos, o sobrenatural não é exclusivo da igreja de Jesus. Não é exclusivo da obra de Deus.
o sobrenatural acontece fora também. E os espíritos que estão por aí fazem coisas acontecer, enganam as pessoas. Não são espíritos de Deus, não são antepassados mortos. A Bíblia não ensina que esses espíritos são pessoas que morreram. Não são pessoas que morreram. Eles podem fazer a mímica de pessoas que morreram, eles podem simular, eles conhecem as pessoas que morreram, mas não são as pessoas que morreram, são espíritos. Jesus nunca lidou com gente morta. Você nunca vê ele conversando com gente morta. Deixa eu conversar aqui com a avó do fulano que já morreu há 20 anos atrás. Nunca. Quando Jesus lidava com os espíritos, ele dava nome claro para eles. E não era gente que morreu, não eram os antepassados das pessoas. Você não vai encontrar esse ensino na Bíblia. E Jesus não lidava com pessoas que morreram, sejam elas quem fossem, boas ou ruins. Nunca lidou com gente que morreu, nunca. Ele lidava com os espíritos. E essa mulher tinha um. E curioso, não só a mulher adivinhava bem, para dar lucro para as pessoas, como ela dizia coisas boas e verdades. Ela estava dizendo uma verdade. Olha o que ela dizia, o que essa mulher dizia sobre esses homens. Ela dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Verdade ou mentira? Verdade. Servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Verdade ou mentira? Verdade. Só que ela vai repetindo isso um dia, outro, e a Bíblia diz que ela ia seguindo eles esses dias, e dizendo isso várias vezes, e Paulo fica indignado, e diz: chega, basta, espírito, sai dela. Ele repreende o espírito, ele ordena que saia dela, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Era um espírito maligno. Mas sabe qual é o problema aqui? Que às vezes, nesses ambientes de coisa sobrenatural que tem por aí, dizem coisas boas, dizem, fazem coisas boas, fazem, mas não é o lugar de Deus, não é a voz de Deus, e engana as pessoas. E a impressão é que dá que se essa mulher continua ali, a mensagem que passa é que você pode ter tudo: o Espírito de Deus, a vontade de Deus e as coisas do Satanás também. E dá para ir, porque aqui também tem coisa boa, e às vezes tem, também entrega uma cesta básica e por aí vai. Vocês sabem o que eu quero dizer, mas não é da parte de Deus, não é da parte de Deus. Mas nesse dia, queridos, a bênção chega para essa moça, uma escrava, presa. E na hora, os donos, eles percebem na hora que aquela mulher nunca mais ia dar aquele lucro para eles. Nunca mais. Livre, completamente livre. Expulsado um demônio, a mulher foi liberta. Chega de ficar sob o domínio desses espíritos. Isso aconteceu nesse dia. E um pouco antes, uns dias antes, quando eles chegam nesse lugar, Paulo e alguns outros discípulos, Silas e alguns outros, quando eles chegam, eles estão indo buscar um lugar de oração perto do rio, e quando eles chegam ali, eles encontram umas mulheres e começam a conversar, e daquela conversa Deus salva uma mulher, e daquela mulher Deus salva uma casa inteira. Está ali no início do texto. A casa dela, ela foi batizada, bem como os da sua casa. E ela convida: senhores, vocês não querem ficar na minha casa? E ela convence, e daí eles passam a ir para a casa dela. Mas Deus salva uma família nessa cidade, logo ali no início. Então, queridos, Deus está transformando famílias. Mas por que então? Como é que eles eram cheios do Espírito, como o pastor falou? Como é que eles tinham essa vida do Espírito? Como é que eles pregavam esse evangelho de poder? E eu queria seguir aqui de uma forma breve, falando sobre como. Eu não vou falar muito,
Eu não quero me alongar, mas eu queria falar pelo menos 5 coisas que eu vejo aqui nesse texto que nos ensinam do exemplo deles. Primeiro, que eles eram homens mortos para si mesmos. Eles não eram homens que viviam para si mesmos. Eles eram mortos para os próprios sonhos. Eles viviam para Deus. Paulo, Silas e aqueles discípulos estavam vivendo para Deus. Eles não viviam para sustento próprio, para satisfação própria. Não, eles viviam para fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz em Romanos, quando fala sobre batismo, diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Quando você se batizou, se você já se batizou, você foi sepultado com Jesus, você morre. Esse é um dos significados do batismo. Morre como Cristo, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Você não vê Paulo e Silas vivendo para eles mesmos. Imagine Paulo como empresário. Ele seria um CEO. Certeza. Ele seria assim, top das galáxias. Ele seria assim, ele teria... Percebe? Ele era muito inteligente. Mas ele não estava vivendo para ele mesmo. Ele decide viver para Deus. Ele decide viver para fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo, Deus vai te fazer, amém. Deus vai te levar, Deus tem levado. CEO de Deus, amém. Para fazer a vontade do Senhor no mundo empresarial, glória a Deus, amém. Honesto no mundo da política. Nós vamos para todos os lugares, fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero dizer aqui que Paulo tinha uma missão, e ele não abandona a missão dele, ele não vive para si mesmo. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então, queridos, Paulo não vive para si mesmo, não vive para o pecado, ele vive uma vida nova. Ele vive uma vida nova. E outro, nessa cena, nós vemos um Paulo que podia ter pecado bastante nesse dia. Então pensa você está vindo para a igreja para orar. E de repente você está vindo para a igreja, você faz a obra de Deus, você expulsa um demônio. E de repente aquele pessoal começa a se revoltar contra você, pega você, tira sua roupa e te açoita severamente e te põe na prisão. E aquele dia que ia ser um dia que você veio para a igreja, você estava vindo para a igreja para fazer a vontade de Deus, fica um dia esquisito. Você preso depois de ser açoitado. O que você faria? Eu fico imaginando eu conversando ali com o Silas. Eu falaria assim: ô Silas, doeu. Ô Silas, o pessoal pegou pesado hoje, hein? E olha que a gente estava vindo para orar, hein? Que coisa! A gente veio aqui para ajudar essas pessoas, olha só. São os infelizes. Aí já começa. São os amaldiçoados. Vai arder tudo. Ele tinha uma chance de maldizer, de se revoltar. O que nós fazemos quando nós somos ofendidos por coisa pequena, menor, bem menor? Eles tinham toda a chance de amaldiçoar. Mas lembra aí das últimas ofensas que você tem recebido. Como é que você reage? Paulo tinha a chance de começar a reclamar. Pô, Deus, estamos fazendo a tua obra, Deus. Estamos aqui e de repente... Olha isso, olha como está. Olha a pele do Silas, olha aqui, está doendo minha perna. Reclamar, maldizer. Eles tiveram muita chance disso hoje. Eles tinham a chance de remoer as feridas, queridos. Ficar pensando, imaginei eu como enfermeiro. Eu ia falar assim: Silas, eu conheço uma receita que vai com mertiolate, eu tenho um curativo assim, puxa, aqui se tivesse uma bandagem aqui, se eu tivesse uma gase e tal, um soro, aí ela falar coisa de hospital. Não é assim que a gente faz. E a gente remoe nossas feridas, a gente fica falando de nós mesmos, reclamando, voltados para nós, como eu sou injustiçado, como eu sou
e coitado de mim, e eu sou um azarado, que azar que deu hoje. A gente tinha que ter aquela mulher, que azar. Mas eles não fazem nada disso. Ao invés disso, eles optam por cantar hinos e orar. Que diferente. Deus tem misericórdia de nós. Eles não acolhem ao amargor. Perdão rápido que eles dão para essas pessoas todas. Assim, você não vê falta de perdão nesses homens. Eu não acho que eles estavam orando assim, Deus castiga eles. Não. Eles não estavam ali com falta de perdão, estava tudo liberado. E queridos, quando você vê a demanda de Deus por perdão, é uma prioridade para Deus. Se você precisa perdoar, perdoa. Queridos, se tem alguma coisa, perdoa, amado. Sonda o que tem, entrega na mão de Deus e fala assim, Senhor, leva. Lembra de Estevão sendo apedrejado. Ele falou assim, Senhor, perdoa essa gente. Não imputes esse pecado neles. Ele estava recebendo as pedras e perdoando ao mesmo tempo, sabe, queridos? Porque é gente que tem a consciência de quanto foi perdoado, e então perdoa. Eu fui tão perdoado, como é que eu vou acolher aqui a falta de perdão? Não, porque eles não estavam mortos para si mesmos, vivos para Deus, para fazer a vontade de Deus. E eles não estavam nem pensando nas próprias feridas. O texto fala que as feridas deles só foram ser limpas no meio da noite, depois que eles saem, vão para a casa do carcereiro, pregam primeiro, e depois de pregarem, as feridas são limpas, e depois ainda batizam o pessoal na sequência. Mas percebe, as feridas deles não eram a prioridade para eles. Fosse eu, tinha chegado na casa do carcereiro e falou assim, tem um pano aí, pode me arrumar tem soro, tem um soro novo aí, tem uma farmácia aqui perto. Eles foram lá e pregaram, eles perceberam um avivamento chegando, eles falaram assim, não vamos desperdiçar essa oportunidade. E não desperdiçam, porque eles não estavam vivendo para eles mesmos. A segunda coisa que eu vejo aqui, que nós precisamos aprender, é que eles tinham uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Conduzida pelo Espírito, queridos. Que lindo ver isso, como o pastor falou. E você vê aqui, que quando eles vão para essa cidade, Filipe, quando eles estão indo para lá, eles tentam ir para a Ásia Menor, e o Espírito Santo impede. Eles estão tentando, Deus mandou eles irem pregar, e eles estão indo. E quando eles tentam entrar na Ásia Menor, a palavra diz que o Espírito Santo os impede. Eu não sei como o Espírito Santo fez isso, mas ficou claro para eles que o Espírito Santo estava impedindo deles irem para um lugar. Aí era uma chance, impediu, então vamos voltar para casa. Não, eles vão para o próximo. Eles tentam depois depois da Ásia, eles vão para Bitínia, que hoje é mais ou menos a Turquia. E eles tentam entrar e o Espírito Santo impede outra vez. Eles param? Não, eles continuam. E naquela noite, o apóstolo Paulo tem uma visão, e ele vê um homem, dizendo assim, passa para Macedônia, ajuda-nos. E ele fala assim, opa, o Espírito Santo está nos mandando para Macedônia. E está lá, focado, tentando entender a voz do Senhor, discernir a voz do Espírito. Querido, até as casas de paz agora, fica atento, amado. Talvez alguém, a porta não se abra aqui, não se abra ali, continua. Segue orando, fala assim, Senhor, eu quero uma porta aberta, eu quero ir lá pregar a tua palavra. Uma porta vai se abrir. Amém? 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 E eles fazem isso, eles estão procurando ouvir a voz do Espírito Santo, e eles se pautam pela voz do Espírito Santo, em uma vida conduzida pelo Espírito, procurando ouvir, e nem sempre ouviam o que queria. Eles queriam ir para lá, não deu certo, queria ir para a Ásia, não deu. Eu quero ir para Bitínia, não deu. Opa, vamos para Macedônia. Eu tive uma visão, e vão para Macedônia. E a Bíblia diz que eles vão imediatamente. Tem uma vontade de ouvir a voz do Espírito, uma vontade de obedecer o Espírito Santo. Que coisa linda, que exemplo lindo. Ouvindo a voz do Espírito. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja.
Eu quero fazer a vontade do Espírito Santo, eu quero ouvir. Senhor, onde? Eu estou indo para cá, porque o Senhor já mandou eu pregar. Estou indo. Só para se o Senhor me impedir. O Senhor impede. Então agora eu vou para cá. Só para o Senhor impede. Então agora eu estou indo para outro lugar, querendo ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está falando, Ele quer falar. Amém? Terceira coisa, zelo pela pregação do Evangelho. Esses homens amavam o Evangelho, eles amavam a pregação do Evangelho, eles amavam viver para pregar o Evangelho. Viver para pregar o Evangelho. Isso é um pouco diferente da gente. Às vezes eu fico pensando assim, por que nós nos deslocamos? Por que nós vamos para os lugares? Por que nós saímos de um lugar para o outro? E muitas vezes eu não vejo essa disposição que eu vejo neles. Eles se deslocavam de um lugar para o outro para pregar o Evangelho. Eu não vejo o apóstolo Paulo pesquisando lá a CVC, lá, o Airbnb, tem piscina, pé da praia, 15 dias, top, garantido, diversão boa para a família. Eu não vejo eles fazerem isso. Eu não estou dizendo que isso é pecado, não me entenda mal, tem um lugar, isso tem um lugar, me entendam. Mas eu creio que nós devemos fazer isso depois de fazer isto, ou no intervalo que fazemos isto, como eles. Nós queremos ser como eles, nós queremos esse poder fluindo, não é, amados? E eu creio que da próxima vez que você tiver, vá lá, fique tranquilo, vai lá no Airbnb, escolha o melhor e coloque assim: quando eu estiver nesse lugar, eu vou pregar para a gente aqui. Vai cheio do Espírito, volta cheio do Espírito. Vai, ministra lá. Vai ter um garçom lá, vai ter uma pessoa, eu não sei. Vai fazendo a vontade do Senhor. Não se desloque só para você mesmo. Amém, queridos? O Senhor precisa nos ajudar. Nós precisamos de mudança nisso. Mas eles amavam o Evangelho. Você vê aqui, os caras queriam ir para um lugar pregar a palavra. Estavam indo, você pode ver aqui, quantas vezes aparece aqui, eles estavam indo pregar o Evangelho. Nós estamos indo, concluíram que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho naquele outro lugar. Estavam indo pregar o Evangelho. Vocês vão ver quantas vezes aparece aqui. Eles tentaram ir para o lugar, para quê? Para pregar o Evangelho. Eles estão indo para um lugar de oração, de repente eles percebem as mulheres ali, param para conversar sobre o quê? Boa cidade aqui, né? Pode até ter começado assim, amados. Bom aqui, né? Esse rio bonito, né? Bonito o rio aqui. Esse vem aqui a família tomar banho e tudo. Vem, lava roupa aqui. Que bom. Mas a palavra fala que eles estavam ali para pregar. E pregam para aquelas mulheres. Então eles amavam a pregação do Evangelho. Quarto lugar, eles tinham uma vida de oração intensa. Na verdade, esses homens amavam a vida de oração. E queridos, é muito interessante ver como eles estavam lá naquela cidade. E aí eles vão até o rio, porque onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Mais uma vez, essa ênfase deles, vão até o rio, porque eles queriam encontrar um lugar de oração. Eles queriam encontrar um lugar para orar. Eles, juntos, queriam encontrar um lugar para orar. Aquele dia fatídico dos açoites, eles estavam indo para o lugar de oração. Agora já tinham encontrado um lugar de oração. Eles estavam indo para o lugar de oração. E eles estavam indo juntos, para orar juntos. E queridos, nesse dia, a reunião de oração foi totalmente atrapalhada, certo? Eles estão indo para o lugar de oração e de repente só vai pancadaria, chicote, palavrão, xingamento, para um lado, para o outro. E você pensa assim, acabou a reunião de oração. Pronto. Hoje não tem oração. Mas tinha. Eles foram achar um lugar no final do dia, meia-noite.
falei assim, agora, vai Paulo, nós estamos indo para orar, e nós vamos orar. Então eles oram e eles cantam hinos, eles fazem a reunião de oração que eles tinham ido fazer. Eu imagino que eles tinham aqueles pedidos contínuos, sabe que você insiste diante de Deus, ele fala assim, nós vamos orar, isso que nós viemos orar. Nós estamos indo para a reunião de oração, atrapalharam. Então vamos continuar. E eles oram, amados. E eles oram. Eu creio que nós precisamos aprender essa tenacidade para orar, essa vontade para orar, essa gana para orar. Nós precisamos aprender isso. Orar, outra vez, orar. Isso é uma demonstração de fé, queridos. Você crê que Deus se move quando você ora, então você ora. Então você gasta tempo orando, porque você crê. Não é muito opcional, não é assim? Foi o jeito que Deus escolheu se mover em resposta às orações. Então, eles não param, eles estão lá orando, eles oram. E queridos, é curioso aqui que eles oram juntos. E talvez, eu queria só comentar isso de forma breve. Jesus ensina que quando nós oramos, nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos para ninguém ficar vendo, sim ou não? Paulo e Silas obedeciam isso? Sim, com certeza. Com certeza isso aqui não era o tempo deles privado de oração. Não era, já tinham feito com certeza. Esses não eram homens que deixavam o tempo de intimidade com Deus a sós. Não era ou isso ou aquilo. Era isso e aquilo. Era o tempo a sós e o tempo junto. Sabe por quê, querido? Porque o tempo de oração junto, a palavra de Deus diz que quando nós oramos em concordância, tudo que nós ligarmos nos céus é ligado na terra. Tudo que nós desligamos, nós, juntos, esse texto diz assim, em verdade digo que se dois de vocês concordarem na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai. Quando concorda, amado, a concordância e o orar junto é importantíssimo. É um pilar na vida de oração. Você tem que orar sozinho? Tem. Você tem que orar junto? Tem. Há promessas no orar junto, em concordar. Arruma seus parceiros de oração. Ora junto, amado. Reúne para orar a mesma coisa, para ligar no céu sobre o mesmo assunto. Isso é poderoso, amados. E você vê aqui, eles estavam indo juntos procurar um lugar, depois eles estavam indo juntos para o lugar, juntos para orar junto. Você tem orado junto com os irmãos, com as pessoas, em casa, com a família? Tem que orar junto, queridos. Deus pensou assim. E aquilo que a gente liga, o poder que isso tem, é nesse contexto. Ontem nós lemos essa palavra aqui, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Você reúne com uma pessoa para orar, Deus já está ali, escutando o que vocês vão dizer, para fazer as ligações, sabe? Então, eles tinham uma vida de oração diferente. E quinto lugar, e último lugar, eles têm uma vida cheia de fé e do poder do Espírito. Gente que cria, cheia de fé, muita fé e cheia do poder do Espírito Santo. Você vê essas histórias, a salvação acontecendo nas famílias, eles estão se movendo, as coisas estão acontecendo. Eles sabem que eles se deslocam ali para ver o poder de Deus tocar as pessoas. Paulo vira para aquele espírito e fala assim, em nome de Jesus eu ordeno, saia dela. Uma vez ele fala isso, no mesmo instante o espírito a deixou. Um terremoto acontece, amados. Um terremoto acontece. Poder do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Diga para quem está do seu lado, o Espírito que estava em Paulo e Silas é o mesmo que está sobre a sua vida. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê a graça de viver assim, como eles viveram. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar?
Aleluia. Nós estamos no grupo de comunhão essa semana e nós fizemos a dinâmica de abençoar uns aos outros, de profetizar uns aos outros. E queridos, como foi uma coisa maravilhosa, porque o Senhor usou, né? Cada um. Foi, Sandra? Eu recebi uma palavra certeira, assim, certeira. O Luciano acertou na mosca, aquilo que Deus tem falado comigo. Deus está se movendo no nosso meio. Eu queria que nós tivéssemos um tempo assim ainda agora. Talvez você praticou no meio da semana, você vai ter uma chance agora. E você vai profetizar na vida do seu irmão. Deus vai trazer um versículo, uma palavra, e você vai levar isso até seu irmão. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Nós vamos orar primeiro, mas eu queria que você já tivesse isso. Vai pedir algo ao Senhor, fala assim: Deus, eu quero uma palavra para entregar. Eu quero abençoar um irmão aqui agora. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para ele. Eu quero entregar algo do Senhor, eu quero profetizar, eu quero trazer uma palavra de bênção. Ou talvez uma palavra de incentivo. Pode ser só uma palavra de incentivo, de encorajamento. Olha, assim como a palavra diz, que seja assim com a tua vida. Assim como Deus fez, Deus vai fazer através da tua vida. Deus vai te usar. Deus vai usar a tua vida para pregar para as pessoas. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Fala aquilo que está no seu coração. Deus vai te inspirar nessa hora. Talvez você vai trazer algo bem específico. Deus trouxe algo ontem aqui, uma palavra específica, um dom repartido. Deus pode fazer isso, mas pode ser uma palavra de encorajamento. E você vai dizer assim: eu recebo isso. Eu recebo isso da parte de Deus. Enquanto nós oramos, você vai pedir isso para Deus. Depois você vai se mover. Vai em quem você quiser, ou em quem estiver livre. E vai, Deus vai encher tua boca. E você vai abençoar. Vamos repartir aquilo que nós temos. E nós vamos treinar cada vez mais esse abençoar, porque Deus vai nos usar poderosamente em muitos lugares, com muitas pessoas, com nossos vizinhos. Amados, Deus vai começar a fazer milagres nos vizinhos, lugares onde nós estamos, vizinho, colega de trabalho. Há um fluir do Espírito Santo, há uma unção vindo, há um mover de Deus. Deus vai fazer através da sua vida. Talvez você diga assim: mas eu não sou obreiro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Queridos, é o Espírito Santo com você, não é só você. O Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas. Você vai crer, você vai ser cheio de fé, cheio do Espírito Santo, amado. Você tem o Espírito, você vai buscar, você vai ser uma pessoa de oração. Você pode profetizar, eu profetizo que a sua vida de oração floresça. Você vai orar muito mais do que você tem orado, você vai buscar a Deus. Dons vão fluir, uma alegria nova vai invadir sua casa, amor vai chegar no teu lar ainda mais, uma paz, eu profetizo vida. Enche a tua boca pelo Espírito Santo nessa hora. Deus quer usar sua vida, querido. Pode ser uma coisa simples, fala a palavra de Deus. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê a graça de ser usados por Ele, nesta manhã, nessa semana, nesses dias, nesse tempo onde nós formos, em nome de Jesus. E nós vamos parecer esses homens, porque nós temos o mesmo Espírito. Deus vai usar poderosamente nossas vidas. Nós oramos no grupo de comunhão. Tinha um irmão que disse que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir porque tinha uma dor de dente que não o deixou dormir. E foi orado, nós oramos. E ele não tomou remédio. E ele dormiu. E ele ficou bem. Tem mais. Nós não estamos ainda satisfeitos. Tem mais. Deus vai fazer coisas maiores se nós seguirmos buscando o Senhor. Amém, queridos? Amém? Então faça a tua oração. Coloca diante do Senhor sua vida diante disso. Diz para Deus: Deus, eu quero me mover no teu poder. Coloca nas tuas palavras, ora ao Senhor, ora a Deus, busca Deus nessa hora. Fala assim: Deus, eu desejo seguir por esse caminho. Eu quero ver vidas transformadas através da minha vida e da minha família. Senhor, usa-me, usa a minha vida, usa a minha família, transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a tua voz, clama ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos te buscando, Senhor, nesta manhã.
para fazer a tua vontade. Senhor, vivos para fazer a vontade do Senhor, para amar, ó Deus, os teus átrios, para te buscar, para orar, para clamar ao Senhor e para ver o mover do Senhor através de nós. Ah, Senhor, porque isso não acontece no nosso meio, Senhor. Vem, Senhor, desta forma, com este poder, e opera em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E usa-nos agora, Senhor. Inspira, Senhor, a tua igreja para trazer uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Agora eu queria, queridos, que você abrisse seus olhos. Você está cheio do Espírito Santo, você carrega uma unção. Eu quero que você saia do seu lugar e você vai levar uma palavra de bênção. Você vai abençoar alguém. Põe a mão no ombro dessa pessoa, abraça essa pessoa e fala a palavra de Deus. Amém? Talvez você está recebendo, receba e depois sai e dá e reparte. Você tem de Deus. O Senhor está liberando uma unção, uma graça. Recebe e reparte. Você é a primeira pessoa a receber, receba. E depois você sai e reparte. Fala uma palavra de Deus. Profetiza. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia.